Olá, paz do Senhor. Estamos aqui para gravar nossa última lição do trimestre, lição número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Que trimestre abençoador, né? Vimos aí a Igreja de Cristo e o Império do Mal, o pastor Douglas Batista muito feliz em trazer lições muito atuais, né? Muito lindas, práticas para nossa comunhão com Deus, nossa vida neste mundo em que vivemos. E nesta lição, o mundo de Deus no mundo dos homens, temos como verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus neste mundo. Então, o reino de Deus está entre nós, né? O reino de Deus está aqui neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos aí Mateus 1, 21 a 23, Gálatas 4, versículo 3 a 7, que são as leituras bíblicas. A nossa introdução à Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Então, há uma diferença de quem representa os valores do reino e de quem representa os valores do mundo. Esse espírito da Babilônia quer fazer com que quem representa os valores do reino, né, seja descaracterizado. Essa é a intenção. Mas nós servimos a um reino. Esse reino tem um rei, que é Deus, tem um príncipe, que é Jesus, tem um porta-voz, que é o Espírito Santo, que dirige a igreja. A igreja é a expressão, né, a assembleia, aonde esse povo, esses súditos desse reino se reúnem, né, e louvam ao seu rei. Essa é a expressão da nossa lição. Essa lição número 13, a última lição, e aí nós vamos ver o primeiro tópico, o reino de Deus no mundo, neste mundo, né? O reino de Deus no mundo. Nós vemos aí esse reino foi implantado por Cristo através da encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir dali, o reino de Deus estava sendo implantado neste mundo. Cristo encarnado para perdoar os nossos pecados. A mensagem que Cristo veio trazer é a mensagem de salvação, de libertação, de esperança, livrar o homem do pecado. O homem estava escravizado porque havia pecado. Adão e Eva trouxe o pecado para toda a raça humana. E somente um homem poderia perdoar esses pecados, que foi Cristo, Deus que se fez carne e habitou entre nós, viveu neste mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente, sem pecado, para que eu e você pudéssemos, através de Cristo, termos o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Então, a mensagem deste reino é a mensagem de salvação, de esperança, né, que Jesus trouxe. E os valores desse reino? Nós temos um código de ética nesse reino. Podemos dizer que o Sermão do Monte, onde tem vários princípios de relacionamentos, de conduta do cristão, é o código de ética deste reino. Como, por exemplo, controlar a ira. Quem pertence a esse reino deve procurar controlar a ira, perdoar o seu irmão, perdoar aquele que lhe ofende, né? Fugir da imoralidade sexual, que é bem amplo, né? Prostituição, adultério, fornicação, lascívia, né? O casamento, quem pertence a esse reino, o casamento é indissolúvel, heterossexual, a honestidade no falar, né? Não revidar as ofensas, quando fizer a sua esmola, a sua oração, o seu jejum, tem que ser um coração sincero, não como os hipócritas, para aparecer ou para ganhar elogio dos outros, né? Dois caminhos, esse reino possui dois caminhos, ou nos orienta, né, a seguirmos. Qual caminho seguirmos? O do reino de Deus ou do reino do mundo? Advertência contra os falsos profetas, exortação para vivermos a prática desses valores. Não adianta conhecermos os nossos princípios, conhecermos os nossos valores e não praticarmos, né? Viver diariamente pautados
nesses valores, nesses princípios, que vai contra esse conceito progressista, que vai contra tudo isso, relativismo do pecado, relativismo das doutrinas bíblicas, né? O antropocentrismo que esse espírito da Babilônia quer pregar, do ego, do eu, narcisismo, né? O amor a si próprio. Então, os valores do reino vão contra todos esses valores do espírito da Babilônia que nós estudamos nesse trimestre. E essa lição vem fechar esses conceitos. As bênçãos de uma vida no reino, segundo tópico, né? Primeira bênção é a remissão dos pecados. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas Cristo nos redimiu, Cristo nos resgatou do pecado. Não somos mais escravos, somos adotados, somos filhos, né? Filhos de Deus através de Cristo. Redimidos, adotados, né? Justificados, e vivemos uma vida de santificação, uma vida apartado do pecado. Não somos mais escravos, somos livres, né? E verdadeiramente somos livres. Glória a Deus. E o terceiro tópico trabalha os males de uma vida no mundo. Veja que faz um contraponto. Aqueles que servem ao reino de Deus têm os seus valores, seus princípios e andam na contramão deste mundo. Agora, e tem os benefícios da vida eterna, né? Não falei da vida eterna. Além de ter redimido seus pecados, justificado, santificação, ainda temos a vida eterna. E os males de quem vive sobre o reino do mundo é a escravidão do pecado, né? Uma vida de escravo, não consegue sair, né, dessa escravidão. O diabo impede que ele saia, tapa os seus olhos, né? E aí vive uma vida de desonestidades, injustiças, glutonorias, álcool, nicotina, demais vícios, e não consegue se libertar, porque está escravizado, é servo do pecado. Somente Cristo pode libertar a pessoa dessa escravidão. E quais a consequência mais grave, né? Filhos da ira e condenação eterna. Quem vive escravizado pelo pecado terá a sua condenação eterna se não aceitar Jesus como seu Salvador e não mudar de vida. Se não permitir que o Espírito Santo mude o seu interior e passe para o reino de Deus, a tendência é ser condenado com todos aqueles que viraram as costas para o reino de Deus. Então, esses são os males de uma vida escravizada pelo pecado e, por fim, a vida eterna sem Deus. E aí nós fechamos, então, o nosso trimestre. Eu agradeço a todos os nossos irmãos, amigos, que estiveram conosco durante essas 13 aulas. Deus abençoe, espero que tenha sido de grande valia essas resumos rápidos aqui, né, para trazer um esclarecimento para você de maneira prática, sistemática, didática, a todos os nossos irmãos aqui da nossa EBD de Joinville. Deus abençoe os nossos professores, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e, querendo Deus, numa próxima oportunidade estaremos fazendo mais alguns vídeos. Fique na paz do Senhor.